Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, não sei que horas que vocês me assistem. Grande satisfação e honra que vamos dar continuidade à nossa matéria de Direito Civil. Meu nome é professor Henrique, sou professor da Faculdade Santa Maria da Glória da cidade de Maringá. Podemos dar continuidade? Olha que interessante, na aula de hoje nós vamos tratar sobre a teoria geral do contrato. O direito contratual é uma vertente do direito civil que fica posicionada após os direitos obrigacionais. É através do contrato que nós temos uma especificação sobre o regulamento da autonomia da vontade do ser humano. É a partir do momento do estudo do contrato do direito civil que nós temos a conceituação de diversos tipos de contratos das quais podem ser convencionados entre as partes. É o Código Civil, esse código que regulamenta as relações privadas entre os cidadãos, que justamente traz referências e limites do direito de contratar. Aqui nós temos o regulamento de acordos de vontade entre as duas partes. E aqui nós temos justamente as questões referentes a vícios redibitórios de contrato, a questões do limite do direito de contratar, chamado aqui do limite da autonomia da vontade das partes, explicações sobre o pacto sunt servanda, enfim, vários conteúdos que nos remetem até o final do semestre um estudo voltado aos contratos dentro do Código Civil. Para começar esse conceito de código, esse conceito do direito civil na parte de contratos, eu trago aqui 4 posicionamentos de doutrinadores diferentes que traz justamente o conceito bruto e o conceito que traz a referência do direito civil na parte de contratos. Carlos Roberto Gonçalves fala que contrato é uma espécie de negócio jurídico. E essa espécie de negócio jurídico depende para a sua formação de pelo menos duas partes. Então, aí nós vamos verificar que os contratos, nós temos uma bilateralidade dos contratos, ou seja, nós sempre temos duas partes contratantes que estabelecem o contrato em si. É, portanto, continua Carlos Roberto Gonçalves, que o contrato é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral, bilateral com duas partes, ou plurilateral com várias partes, e que decorrem esse contrato de um mútuo consenso, ou seja, de um interesse em comum entre as partes, um consentimento em comum entre as partes do ato de contratar. Ninguém faz um contrato de forma forçada, ninguém é compelido a assinar um contrato sobre vício de consentimento, lesão ou ameaça. O contrato, para ter validade dentro do mundo jurídico, esse contrato tem que ter o intuito de ser algo em comum entre as partes, ou seja, com mútuo consenso. Caio Mário vem justamente nos ensinar que o contrato decorre de um acordo de vontades na conformidade da lei, ou seja, na conformidade dos ditames do Código Civil. E o contrato tem por finalidade adquirir, resguardar, transferir, conservar ou modificar, extinguir direitos entre as pessoas. Ou seja, mediante uma previsão normativa é realizado o contrato. O contrato, ele faz lei entre as partes, contudo, o contrato somente faz lei entre as partes quando realmente for observados os princípios que trazem aí o Código Civil. Então, nessa aula nós vamos trazer alguns princípios importantes para a validade do contrato. E o contrato é um ato jurídico que regulamenta uma aquisição, que regulamenta uma transferência, uma conservação, que modifica ou extingue direitos de determinados aí objetos, determinadas relações pessoais. Segundo a nossa doutrinadora Maria Helena Diniz, contrato é um acordo de duas ou mais vontades, justamente em conformidade à norma jurídica, conforme Caio Mário destaca. E o contrato tem a destinação justamente de regulamentar os interesses entre as partes. Ou seja, nós temos novamente o interesse e a função do contrato é regulamentar um respectivo negócio jurídico.
Já Rodolfo Pamplona diz que o contrato é um negócio jurídico pelas partes declarantes, limitadas aí sim pelos princípios do direito civil que nós vamos estabelecer hoje, além da função social do contrato e da boa-fé objetiva, ou seja, o resguardo, a honestidade, a boa índole para a realização dos respectivos contratos. E os contratos se disciplinam os efeitos relativos ao patrimônio, que pretende atingir, aí justamente trazendo a autonomia da vontade do respectivo contrato. Olha que interessante. Nós temos como pressupostos para a validação do contrato a aplicabilidade obrigatória do artigo 104 do Código Civil. Em todo negócio jurídico que for estabelecido, é necessário observar a menção do artigo 104 do Código Civil. O artigo 104 do Código Civil estabelece que para a validade de um negócio jurídico é necessário 3 pressupostos super importantes. O primeiro pressuposto diz respeito à capacidade e à legitimidade do agente. Ou seja, para validar um contrato, é necessário que as partes contratantes sejam legitimadas a dispor em contrato a sua vontade. Ou seja, é necessário que tanto as pessoas físicas ou as pessoas jurídicas que venham a celebrar um contrato em geral, ela deve estabelecer que essas pessoas devem ser capazes e legitimadas perante a lei. Em alguns casos, nós temos a ocorrência de uma incapacidade da vontade de contratar. Por exemplo, quando nós temos um agente incapaz. Vamos supor que um menino de 14 anos queira adquirir um contrato, queira adquirir um objeto financiado no carnê em uma determinada loja. Essa pessoa de 14 anos não possui perante a lei, perante o artigo 104, parágrafo 1º, e ainda discorro que não possui perante o artigo 3º do Código Civil, que fala da capacidade individual do agente capaz, que ele não possui capacidade plena para justamente contratuar. Esta incapacidade do menor de 16 anos ou 18 anos, nós temos que essa incapacidade pode ser sanada por justamente a representação. Ou seja, se houver a representação por o maior, logo nós temos que essa incapacidade do agente pode ser sanada. É importante mencionar, então, a capacidade do sujeito contratuante, ou seja, do sujeito que vem a contratar. O segundo requisito do artigo 104 demonstra aí a validação de objetos lícitos possíveis ou determinados perante a lei. Que é somente possível estabelecer contratos de compra e venda, por exemplo, quando eu trago um objeto lícito, quando eu trago um objeto possível e determinado pela lei. O objeto lícito vem em decorrência de uma permissão normativa, ou seja, esse objeto não pode ser proibido pelo direito, ou não pode ser proibida pela moral e também pelos bons costumes. Por exemplo, nós temos algumas questões que são proibidas aqui no Brasil. Cito jogos de azar, cito a prostituição, na verdade, a angariação, a licitamento, a prostituição, né, o famoso cafetão, ele não pode ser, de certo modo, aí, regulamentado pelo direito. Comércio de drogas, por exemplo, não é objeto lícito. Então, o que for contrário à lei, o que for contrário à moral, à ordem pública e aos bons costumes, diz respeito aí à impossibilidade, à ilicitude do objeto. O que nós temos aqui também como exemplo, por exemplo, venda de anabolizantes, venda de inseticidas que não foram regulamentados pelas agências regulamentadoras, enfim, outros exemplos de objetos
que não são aí ditos como objetos lícitos. O objeto possível na lei diz respeito aos objetos que podem ser realizados no mundo dos fatos, ou seja, objetos que venham justamente ser possíveis ser cumpridos. Eu não posso vender um terreno lá no céu, eu não posso vender um espaço lá no céu, eu não posso vender justamente um objeto que não possui aí a possibilidade de satisfação, a possibilidade, justamente de tornar isso algo real. Objeto determinado diz respeito ao objeto que está individualizado dos demais, ou seja, objeto que foi justamente caracterizado, que foi demonstrado ou determinado, que são objetos de obrigações aí, de dar coisa incerta, que são apenas caracterizadas pelo seu gênero e quantidade. Exemplo, sacas de soja. Pessoal, o terceiro pressuposto que diz respeito à validação do negócio jurídico diz respeito que a forma da lei que deve ser aí respeitada é uma forma prescrita ou não defesa em lei. Forma prescrita diz respeito a não ser justamente contrário à boa-fé, não ser contrária aos bons costumes. Quando eu falo que o objeto tem a sua forma prescrita em não defesa em lei, eu falo que ela tem uma forma não proibida, não contrária justamente à lei vigente no país. Perfeito, pessoal? Princípios sobre contratos. Nós temos aqui alguns princípios importantes que vão regulamentar todo o nosso conteúdo sobre a teoria geral dos contratos. O primeiro princípio é o princípio que nasce justamente o dever aí, a intenção, o objeto de ser pactuado o contrato, que diz respeito ao princípio da autonomia privada. O princípio da autonomia privada possibilita às pessoas regulamentarem o seu próprio interesse. Possibilita às pessoas criarem situações que diz respeito aí a intenções, a vontades de justamente dispor em contrato. Se eu tenho vontade de vender o meu carro, se eu tenho vontade de vender a cadeira, a mesa, enfim, o notebook, eu tenho a possibilidade, a autonomia da vontade privada, justamente de dispor desse bem, de vender esse respectivo bem. Outro princípio diz respeito ao princípio da sua função social. O princípio da sua função social diz respeito que o contrato ele visa não satisfazer somente as vontades das partes. Ou seja, eu não tenho o contrato como algo egoísta, como algo justamente que venha satisfazer de forma integral somente o interesse entre as partes contratantes. O contrato também tem que se atentar à vontade e ao princípio de atender uma função social, que está estabelecido no artigo 421 do Código Civil. É importante que o princípio da autonomia privada, ele entra diretamente em conflito com o princípio da função social. Porque enquanto o legislador aí autoriza que tudo pode ser disposto via contrato, ele coloca uma ressalva. Tudo bem, eu vou dar a autonomia da vontade do ser humano, mas em contrapartida nós temos que respeitar aí a função social, ou seja, respeitar o que vem a ser a dignidade da pessoa humana. Eu dei alguns exemplos no trimestre passado, que dizem respeito ao contrato de compra e venda de órgãos. Imagina se você pudesse dispor contratualmente a venda de seu rim. Você tem 2 rins, todo mundo tem 2 rins, salvo contrato. Imagina se você tivesse a possibilidade jurídica de dispor que um dos rins poderia ser objeto de comercialização de órgãos. Embora você tenha o princípio da autonomia da vontade que fala, você pode vender o seu rim, você pode vender isso, você pode aí vender o seu órgão, você pode fazer isso, nós temos um embate no que diz respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, norma fundamental, norma
principiológica de tudo que decorre do nosso ordenamento jurídico. Ou seja, embora seja permitido eu vender o rim, embora seja permitido eu justamente dispor de algo pessoal para venda, para comercialização, eu tenho que resguardar a minha dignidade, a minha proteção ou a proteção de terceiros da dignidade da pessoa humana. O princípio da boa-fé objetiva, outro princípio, diz respeito que todas as negociações, todos os contratos estabelecidos, tanto na sua execução, tanto até a sua conclusão do contrato, devem ser resguardados os princípios da probidade, da honestidade e também o princípio da boa-fé. Ou seja, a boa-fé objetiva está de como que eu vou tratar a parte contrária. Eu não posso ter no contrato lacunas, empecilhos, pegadinhas, ao ponto de prejudicar a parte contrária. Ou seja, a boa-fé diz respeito ao interesse, diz respeito à intenção, diz respeito ao dever do contrato de não haver lesão provocada, de não haver conteúdo da qual visa a prejudicar terceiros. E dentro do princípio da boa-fé nós temos o artigo 422, que fala da aplicabilidade do princípio da boa-fé, o artigo 113 e 187, que fala justamente que a gente vai estudar mais para frente, da aplicabilidade do princípio da boa-fé objetiva no nosso dia a dia, na nossa teoria geral do contrato. Pessoal, dada aí os principais princípios que dizem respeito aos contratos, ao princípio do direito contratual, nós vamos estabelecer agora as classificações oriundas dos contratos. Os contratos são classificados aí justamente dentro desses quadrantes. A primeira classificação que nós temos diz respeito às obrigações assumidas. E dentro dessas obrigações assumidas, nós temos três classificações. Classificações de obrigações assumidas unilateralmente, bilateralmente ou plurilateralmente. Unilateralmente é quando a obrigação apenas pertence a uma das partes. Ou seja, se eu falar que o contrato é classificado de forma unilateral, eu não estou falando que somente uma pessoa vai contratar. Lembra que pela teoria geral que nós vimos no slide anterior, para ter a formação do contrato, para ter aí justamente a origem do contrato, nós temos que ter dois ou mais seres contratantes. Quando eu falo que a obrigação assumida é classificada como unilateral, eu tenho justamente que a classificação diz respeito que somente um contratante vai ter obrigações. O exemplo que eu dou para vocês aqui é o contrato de doação. Quando eu resolvo doar algo a terceiro, por exemplo, tem um controle aqui do ar-condicionado, eu resolvo fazer a doação desse controle do ar-condicionado, a única obrigatoriedade, quem assume é o doador. Eu, doador, assumo a obrigatoriedade de doar o controle ao donatário, que recebe aí justamente esse privilégio, recebe esse direito de doação do controle. Ou seja, unilateral porque a obrigação somente diz respeito a mim, a uma das partes, somente a parte doadora que possui justamente aí a obrigatoriedade de cumprir essa função. Somente ela cumpriu justamente essa obrigação. Contratos bilaterais dizem respeito a contratos chamados contratos sinalagmáticos, ou seja, que nós temos obrigações recíprocas entre si. Quando eu falo que um contrato é sinalagmático, eu falo que o contrato tem obrigações tanto de uma parte quanto de outra parte. O exemplo, o contrato de compra e venda. Quando eu tenho um contrato de compra e venda, eu, comprador, me comprometo a entregar uma certa quantia e a parte contrária, a vendedora, se compromete a entregar o bem adquirido. Ou seja, eu tenho obrigações recíprocas, múltiplicas, obrigações aí recíprocas entre as respectivas partes. Quando eu falo de classificação de contratos plurilaterais, eu tenho quando há a participação de 3 ou mais pessoas envolvendo aí interesses comuns.
Exemplo, contratos de sociedade, na qual eu tenho 2 ou mais sócios. Contratos de incorporação, vamos supor que aqui uma construtora resolva construir o seu terreno. Logo, a construtora pega, vai assumir um compromisso com você em relação à entrega de apartamentos pelo custo do terreno e também ele vai assumir uma obrigação a terceiros diz respeito à construção e venda e comercialização daqueles imóveis, daqueles apartamentos. Perfeito, pessoal? A outra classificação diz respeito às vantagens aqui patrimoniais. Quando eu falo em classificação da vontade patrimonial, eu tenho 2 classificações de contratos gratuitos ou contratos onerosos. Contratos gratuitos onde não há custo, onde nós temos a não incidência de uma onerosidade, quando nós não temos ônus decorrentes da formação do contrato. Um exemplo aqui diz respeito à doação pura. Quando eu resolvo doar essa caneta para um terceiro, eu não tenho a pactuação do valor da caneta, não tenho interesse de usar esse crédito de caneta como valor de crédito para mim, não tenho interesse aquisitivo de venda desse objeto, só tenho interesse justamente não comercial, um interesse diz respeito a uma gratificação, justamente ao reconhecimento. Perfeito? Já contratos onerosos, que são aí a maioria deles, quando há justamente ônus, quando há valores envolvidos, além de valores, quando há consequências jurídicas envolvidas. Por exemplo, contrato de compra e venda. Se eu não entregar o objeto fruto da compra e venda, posso sofrer uma multa, posso sofrer uma cláusula penal, posso sofrer aí justamente uma penalidade. Perfeito? Outra classificação de acordo com a equivalência das prestações. Cumulativo é quando justamente há obrigações que podem aí, ter uma sequência, ter uma acumulação. Né? Por exemplo, contrato de compra e venda. No contrato de compra e venda, nós temos uma equivalência entre o valor que é dado como pagamento e o bem que é dado como entrega. Tá? Justamente é comutativo o contrato justamente pela equivalência das prestações. Já no contrato aleatório, muitas vezes nós não temos esse equilíbrio contratual. Vamos supor aqui um seguro de vida. Um seguro de vida que você pague R$10.000 por ano. Se você pagar o primeiro ano e você falecer o primeiro ano, você tem direito, por exemplo, nesse contrato, a R$1,5 milhão. É justo você ter pago R$10.000 e se você falecer, seus familiares terem aí R$1,5 milhão de prêmio? Justamente não é equilibrado, não é um contrato equilibrado, porque a seguradora ficou com 10 mil e ela teve que imediatamente dispor de R$1,5 milhão, porém é um risco do negócio. Ou seja, um contrato que depende de risco futuro, de risco incerto, é chamado um contrato aleatório, porque nem sempre o que o segurado, plano de saúde, por exemplo, vai pagar vai ser o que vai ser justamente gasto pela operadora de plano de saúde ou gasto justamente pela seguradora. Outro requisito, o último slide, no que diz respeito aí ao contrato, um dos últimos, né? Contraformação pode ser classificado em consensual, em solene ou em real. Contratos consensuais são chamados de contratos não solenes, ou seja, aqueles são formados por simples acordo entre a vontade, possuindo uma forma livre, ou seja, que não temos lide, não temos conflito. Ambos os contratantes pactuários desta forma. Um termo de quitação, um termo de entrega, enfim, ambos os contratuantes tiveram a livre vontade de dispor. E a maioria dos contratos são, sim, contratos aí chamados de não solenes ou contratos consensuais. Contratos solenes são aqueles que justamente há uma solenidade prevista em lei, há uma forma prevista em lei, há um regulamento previsto em lei, ou seja, escritura pública de compra e venda. Quando eu compro um bem imóvel, uma casa, um terreno, um apartamento, eu somente consigo registrar esse apartamento, essa casa, esse imóvel, esse terreno, na matrícula do imóvel, quando justamente eu tenho a escritura
pública, quando realmente eu tenho aqui um documento feito pelo cartório de notas. Através desse documento, dessa solenidade contratual, jurídica, eu tenho um registro da matrícula, ou seja, a escritura pública é um documento solene, é um documento quanto à classificação da sua formação de forma solene. Já reais diz respeito à entrega da coisa, ou seja, quando há justamente um acordo de vontades, um objeto a ser entregue, uma forma a ser entregue contratualmente. Aqui o exemplo que eu dou é o exemplo de mútuo, ou seja, mútuo para direito é empréstimo. O contrato de mútuo se aperfeiçoa, se evidencia, se concretiza quando há justamente a entrega do dinheiro para o mutuário, ou seja, para a pessoa que contratou o crédito do mutuante. Pessoal, não se preocupe que essas formas, que eu falei para vocês já agora de donatário, doador, mutuário, mutuante, mutuário, locador, locatário, eu vou ensinar depois aí, quando nós tratarmos de contratos em espécie. Perfeito? Quanto à existência da sua autonomia, nós temos 3 classificações principais quando o contrato justamente não depende de outro. Ou seja, um contrato de locação não presume um contrato anteriormente realizado. Quando eu faço um contrato de locação, eu não tenho uma relação jurídica anteriormente formada com o locador e o locatário. Ou seja, eu tenho uma relação jurídica nova, um contrato principal que não nasce de nenhuma outra consequência. Já o contrato acessório diz respeito a questões que justamente dependem de um negócio já fixado. Aqui traz o exemplo de contrato fiança, ou seja, eu tenho um contrato de mútuo, de empréstimo, na qual eu tenho uma garantia feita por um contrato de fiança. Ou seja, um negócio jurídico contratuado depende de uma relação jurídica anterior. Já o contrato coligado diz respeito a contrato em que envolvem aí uma série de negociações. Nós temos aqui um contrato de fornecimento de combustíveis, um contrato de uso de marcas e patentes, ou seja, depende de uma série de cláusulas, de questões, de previsões que foram anteriormente discutidas. Quando diz respeito à pessoa do contratante, nós temos pessoais e impessoais. Pessoais, nós temos aqui o chamado intuito persona, ou seja, quando somente um contratante pode cumprir a obrigação. Lembra que nós tratamos agora na aula de revisão das obrigações de fazer infugíveis, na qual eu não posso ter execução por um terceiro desconhecido, mas sim é um contrato interpersona, ou seja, somente a pessoa contratante poderá realizar o respectivo contrato. Quando são chamados contratos impessoais, qualquer um pode satisfazer a obrigação de entregar. Ou seja, se eu compro um carro, qualquer um pode ir lá entregar o documento do carro, entregar o carro. Se eu compro uma geladeira, se eu compro um fogão, enfim, contratos de compra e venda, nós não temos uma característica pessoal, mas sim uma característica impessoal. E por fim, pessoal, quanto à classificação sobre a negociação do conteúdo, nós temos contratos paritários e contratos de adesão. Contratos paritários são contratos em que as cláusulas contratuais podem, entre as partes, ser anteriormente discutidas. Ou seja, as partes aqui têm o direito de negociar o contrato. As partes têm o direito justamente de estabelecer questões, discussões. Eles participam da confecção do contrato. Já contratos de adesão, quando nós chamamos de adesão, é porque é um contrato imposto. Ou seja, um contrato de maneira nenhuma pode ser discutido entre as partes. Não há livre debate, não há justamente possibilidade da parte participar da confecção, e quem dirá da discussão das cláusulas contratuais. Perfeito, pessoal? Por fim, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Lembrando que a nossa aula de hoje faz parte também da continuidade da revisão da nossa respectiva prova. Qualquer dúvida à disposição, vou deixar uma atividade bem simples e bem tranquila no fórum de vocês e também para ser entregue. Um grande abraço a todos, uma semana abençoada. Fiquem com Deus, estou à disposição no grupo do WhatsApp
para quaisquer dúvidas sobre a matéria. Muito bem, um ótimo mês. Até logo, pessoal!